O microfone aberto. Iniciei a gravação, esteja à vontade. Tá, ok. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Joyce, eu sou bibliotecária na UERJ, na Biblioteca Biomédica C da Rede Sírios, Rede de Bibliotecas da UERJ, e que atende, né, a comunidade científica do Instituto de Medicina Social, né, nos cursos de pós-graduação em saúde coletiva. E hoje estou aqui com a minha amiga Diana Amado Batista, que é, né, também bibliotecária, colega lá na UERJ, vai se apresentar, falar um pouquinho. E nós estamos felizes, né, de podermos participar desse evento comemorativo dos 20 anos do projeto Integralidade em Saúde. E o convite, né, para darmos esse mini curso. Nós somos integrantes do Comitê Executivo da BVS Integralidade. E vou passar aqui para a Diana poder falar um pouquinho. Se apresentar, Diana. Bom dia, gente. Meu nome é Diana, como a Joyce já apresentou, sou bibliotecária da Biblioteca CBB, Biomédica B, da UERJ, atende os cursos de enfermagem e odontologia, e eu vou aqui auxiliar a Joyce na apresentação, além de também apresentar a parte de gerenciador de referências. É isso. Então, assim, esse curso nós vamos apresentar primeiramente a parte da BVS Integralidade, os recursos de busca, de refinamento. Aí depois nós iremos para essa parte da Diana, né, que é do uso de gerenciador de referências, que nós vamos apresentar, no caso ela, né, especificamente, vai apresentar o uso do Mendeley, né, o software Mendeley. Então, eu vou começar aqui sobre o BVS Integralidade em Saúde. A BVS Integralidade é um projeto de construção coletiva de âmbito nacional, coordenado pela OPAS, pela OMS, OPAS BIREM, orientado por um comitê consultivo nacional, sob a liderança do Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integralidade em Saúde, LAPS, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, numa parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a partir do ICIT, né, o Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica. A BVS Integralidade, ela atualmente possui 6.000 registros bibliográficos, ela está ativa desde 2007, ela é uma biblioteca temática, certificada. É importante aqui pontuar que ela integra, né, o portal regional da BVS, ela é uma das instâncias, porque a BVS ela está organizada por instâncias, né, regional, nacional, temática e institucional. E a BVS Integralidade é uma BVS temática. Então, ela permite acesso a variados tipos de materiais, como artigos, teses, dissertações, monografias e materiais, principalmente em texto completo, né? Ela prioriza os recursos em texto completo, garantindo aí o acesso a essas informações. Algumas pessoas acreditam que a BVS ela é referencial, mas ela permite sim o acesso ao texto completo. E ela é alimentada por uma rede de bibliotecas cooperantes, né, centros cooperantes, que alimentam a coleção, né, que integra a BVS Integralidade. Inclusive, nossas bibliotecas, né, as respectivas bibliotecas, também são colaboradoras, como disse inicialmente. E ela tem o objetivo de promover a operação cooperativa e descentralizada da rede de fontes de informação científica e técnica em integralidade, visando proporcionar o acesso equitativo e estimular o uso da informação científica e técnica atualizada e relevante reunida na BVS, relacionadas à temática, né, no país. Então, as fontes de informação seguem critérios de seleção e análise para que possam integrar a BVS Integralidade. Então, as áreas que a BVS cobre, né,
a humanização da assistência. Eu trouxe aqui alguns exemplos: educação em saúde, promoção da saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, assuntos relacionados ao direito à saúde, à atenção integral, muitos outros. Então, os recursos de busca que ela utiliza, né? Na verdade, aqui eu vou apresentar alguns recursos mais gerais. Depois eu entro nos recursos específicos da BVS Integralidade. Então, com relação aos operadores booleanos, que são básicos para realizar, né, buscas nas bases de dados de uma forma geral. Então, nós temos o AND, o OR e o NOT. Né? As funções desses operadores. O AND, ele tem o OR, né, no caso, está entrando aqui primeiro, ele tem a função de alternância. Né? Ele é utilizado quando você trabalha com uma intenção de desenvolver uma estratégia de busca numa função de coordenar, né? De alternância. Você coordena ali termos que mantêm uma relação conceitual, né? Que tem uma coordenância, eles são coordenados. Então, você trabalha com o operador OR. Termos sinônimos, termos relacionados, variações de termos, assim, e o AND, ele opera a função de interseção, ele vai relacionar um termo com o outro. Então, essa busca ele vai cruzar os dois. E já o NOT, ele opera a exclusão. Então, ele vai excluir o termo que vier posteriormente a esse operador. E aí, no caso, a BVS, de um modo geral, ela trabalha com o operador AND-NOT, né? Não só o NOT. O operador utilizado na BVS é o AND-NOT. Então, assim, no portal regional e também na BVS Integralidade. Então, alguns recursos aqui que eu resolvi trazer, porque eu acho que são interessantes, assim, conhecimento geral, assim, para realização de estratégias de busca, são os parênteses que estabelecem a ordem correta da expressão de busca e devem ser utilizados quando forem aplicados diferentes operadores booleanos na mesma expressão de busca. As aspas, recurso utilizado para recuperar a expressão exata, palavras, termos compostos, né? Aí, no caso de um termo só, não há necessidade de usar as aspas. Aqui eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, integralidade em saúde, OR, assistência integral à saúde, OR, integralidade. Então, aqui, os termos compostos, estou usando as aspas, estou usando aqui os parênteses para exemplificar aqui essa ordenação. E o AND, ele fica fora dos parênteses para fazer justamente essa interseção de um grupo com o outro. Então, assim, esses operadores, eles são utilizados tanto para relacionar termo, né, um termo com o outro, como também entre os grupos. Né? Aqui o OR, ele geralmente é utilizado para fazer essa combinação entre os termos de um determinado grupo dentro da estratégia, e o AND para relacionar um grupo com o outro, né? Porque você vai ligar um com o outro. Os recursos aqui de truncamento são utilizados após o prefixo de uma palavra para recuperar derivações desta palavra. Muitas bases também permitem o uso de um truncamento, né? Seja ele o asterisco ou o cifrão, antes ou depois do termo. Então, vale dar uma conferida. Eu até verifiquei agora recentemente que a nova edição do DEX permite que esse truncamento seja feito antes, né, do termo ou depois. Então, aqui o exemplo, né, de como que funciona esse truncamento. Por exemplo, na palavra, nesse prefixo aqui, eduque, asterisco vai recuperar educação, educado, educando. A mesma coisa, a BVS, no caso, de uma forma geral, ela admite os dois, tá? Tanto o asterisco quanto o cifrão. E aí, uma curiosidade aqui com relação a esses recursos é que eles não devem ser utilizados dentro de aspas. Se você for usar aspas, tem que ser com a expressão exata. Se você usar o truncamento,
ele não vai funcionar, ele vai entender de uma outra forma. Essa busca não vai ser processada corretamente. Então, aqui um outro recurso que existe, que não é até muito utilizado, mas tem a sua função aí, né, eu trouxe, é o uso da interrogação para substituir uma letra, né? Que aí vamos supor, você pode recuperar Brasil com S ou Brasil com Z. E ele também não deve ser utilizado entre aspas. Aqui eu trouxe aqui alguns principais campos de busca avançada, mas assim, eu trouxe esses rótulos de campo eles são utilizados também, tem essa possibilidade de fazer a busca por meio deles. Mas aí ele é um recurso mais avançado, né? E a própria base permite que você faça a busca avançada utilizando o formulário já disponível, né, na ferramenta. Mas aqui é uma curiosidade que eu trouxe, porque você tem a opção de montar uma estratégia de busca previamente, né, no editor de texto. E aí eu trouxe aqui esses marcadores de campo que são os principais, por exemplo, o TW, que ele vai recuperar palavras do título, do resumo, dos descritores de assunto, o TI, que vai recuperar títulos originais, né, palavras do título, de um modo geral, seja original, traduzido, e o MH, que recupera os termos que foram utilizados na indexação dos itens que compõem a coleção, né, na BVS Integralidade. Na BVS, de uma forma geral, esses campos eles são utilizados, você consegue recuperar no portal da BVS e na BVS Integralidade. E o MJ, que no caso são os assuntos principais, que foram assim classificados, podemos dizer assim, no momento da indexação. Né? A gente tem essa opção de colocar a indexação que é feita pelos bibliotecários na hora da entrada nesses registros bibliográficos nessa base. E aí eles são recuperados como assuntos principais. E a B recupera palavras do resumo. Todos esses, só voltar aqui um instantinho, todos esses exemplos que eu coloquei aqui, eles operam, são exemplos válidos. Então, assim, com relação aqui à posição, né, acabei me esquecendo de mencionar. Para usar o marcador de campo, é assim mesmo, é maiúsculo, seguido por 2 pontos, e o termo vem logo juntinho, seja com aspas ou sem aspas, não coloca espaço. Então, as opções de busca na BVS Integralidade. Essa aqui eu trouxe a interface, né, da página principal aí da BVS Integralidade. Está também passando por atualizações. Então, aqui é o campo principal de busca. Aqui tem também a busca por temas, que você clicando, já existe uma estratégia de busca montada aí por trás, que te permite recuperar já resultados específicos sobre esses temas. Então, esse aqui é o campo principal de busca. E aí você pode digitar ou colar uma estratégia de busca montada previamente. Como aqui no exemplo, que eu apliquei aquela estratégia que eu mostrei anteriormente. E aí, aqui a página de resultados, né, dessa estratégia, total recuperado 1.437, e aqui nós temos, nessa parte aqui, superior, as opções de apresentação e envio de resultados. Né, aqui você consegue alterar o formato de apresentação, a ordem de resultados, a quantidade de itens que podem ser mostrados por páginas, né, aqui do resultado. E essas opções aqui de imprimir, de mandar por e-mail. E aqui na barra lateral direita nós temos os filtros, onde você pode utilizar esses já que aparecem inicialmente, mas você também pode configurar os filtros, expandir aqui todos. Esses filtros, eles são gerados a partir da busca realizada.
eles não são iguais para todos os resultados, né? Eu fiz essa busca aqui, com essa estratégia, e aí apareceram aqui essas opções de filtros, mas realizando uma outra busca, pode ser que venha uma outra opção, porque nem todos os... Por exemplo, aqui a gente já identifica que foi recuperado na Linux, na BVS Integralidade, na BDenf, no Arca, enfim, na Medline. Uma outra busca pode recuperar apenas em uma fonte, entendeu? Isso vai variar. Uma outra coisa importante em mencionar é que a BVS Integralidade, ela recupera resultados de outras fontes de informação, como eu disse, porque ela está vinculada ao portal regional da BVS. Então, ela vai recuperar resultados de outras fontes também. Você querendo filtrar especificamente os resultados da coleção da BVS Integralidade, é necessário que você faça o filtro aqui, marcando BVS Integralidade. E depois, né, que eu selecionei BVS Integralidade, apareceram 436, né? O resultado anterior era 1437. Para acessar o documento, né, o ícone que deve ser clicado é esse aqui, texto completo, e o documento será aberto no site em que o artigo, né, tiver sido publicado, no site da publicação. Então, ele vai remeter sempre aí para o resultado da página original. Então, aqui na busca avançada, a busca avançada atualmente é possível ser feita por um caminho indireto. Você não consegue fazer a busca avançada na BVS Integralidade indo direto ao formulário da busca avançada a partir da página inicial. Essa busca ela é indireta. Você joga um termo qualquer, por exemplo, na página ali, naquele campo de busca que eu mostrei, o principal, e aí você vai ter a opção aqui, olha, de busca avançada. Aí sim você vai utilizar o formulário de busca avançada para montar a sua estratégia. Que é onde você tem essa opção de selecionar os campos, né, sem precisar ter o conhecimento prévio dos marcadores de... E aí você pode selecionar título, ó, aqui no caso, título, resumo, assunto, corresponde àquele TW que eu mostrei naquele quadrinho. Então, com várias opções aí de seleção, inclusive também do operador booleano. Então, é importante observar, porque se você não alterar o operador booleano, o padrão vai ser sempre o AND, então você colocou vários termos ali e aí esqueceu de alterar o operador booleano. Ele pode nem recuperar, porque ele vai estar fazendo essa interseção de um termo com o outro. Então, é importante reproduzir essa lógica, o quê? De trabalhar com os termos de uma equivalência conceitual, você trabalhar alterando aqui para o operador OR, e depois, quando você for para o termo que vai fazer essa interseção, né, dependendo do assunto que você quer explorar, aí você já altera aí para o EndNote, para relacionar um com o outro. Então, a BVS Integralidade possui também essa opção de você realizar a busca por descritor de assunto integrada a essa ferramenta, né? Integrada aqui a BVS. Então, aqui no caso, é o localizador descritor de assunto. Localizar descritor de assunto. Então, você clicando aqui, ele remete para a estrutura do DEX integrada à BVS, onde você pode fazer aqui a busca digitando um termo aqui, localizar descritor de assunto. Você pode navegar pela hierarquia do DEX, né, descritores em ciências da saúde, que é o vocabulário controlado utilizado, né, para indexar os registros bibliográficos que entram na base, né, da BVS, de um modo geral. E aí você pode explorar várias opções aí de descritores. Essa busca por descritor, ela é mais assim.
Você quer ter um conhecimento de um assunto, você quer verificar, né, o que você recupera com determinado descritor. Então, ela é bem pontual. Para você ter uma busca mais sensível, mais elaborada, a recomendação é de você usar o formulário para busca avançada ou então você montar essa estratégia previamente e depois colar. Aqui, na busca por descritor, você vai levantar especificamente registros que foram indexados com o descritor utilizado, que você selecionar. Então, aqui, a diferença, por exemplo, da busca por descritor integrada aqui na BVS para uma consulta diretamente ao site do DEX, é porque lá você não vai ter resultados recuperados, você só vai ter a consulta ao descritor. Aqui não, aqui você já consegue realizar uma busca e levantar resultados, né, a partir dessa consulta aqui do descritor. Então, no caso, você seleciona o descritor e tem também a opção de você restringir a pesquisa por um qualificador. E o que seria o qualificador? São aspectos, né, que determinado assunto. Por exemplo, a gente indexou, por exemplo, o pessoal de saúde, entrou ali. Então, eu quero pessoal de saúde a partir de uma perspectiva determinada. Eu quero pela ótica da economia, ou quero pela ótica da história. Então, você tem essas opções. E esses qualificadores, eles também variam de um descritor para o outro. Eles não são os mesmos para todos os descritores. Então, aqui é a navegação por categorias, aqui você digita, né, o descritor. Aqui vem o descritor em português, inglês, espanhol, e agora provavelmente, eu não aqui nessa consulta aqui está aparecendo ainda até o espanhol, mas talvez já tenha atualização do francês, teria que dar uma conferida, porque o DEX agora já incorporou, né, o idioma francês também para os descritores. Então, aqui tem uma definição, tem as informações aqui, tem os termos sinônimos, e aqui, como eu já disse, os qualificadores. E para efetuar aqui essa busca, tem que pesquisar documentos com este descritor. Então, as opções de envio dos resultados. É importante aqui pontuar que a busca aqui na BVS Integralidade, a gente testou, né, várias opções, e a que deu um resultado assim mais favorável, mais proveitoso, que a gente percebeu, é que o envio por e-mail. Ele tem também a opção de enviar, de baixar, né, uma planilha Excel, mas quando ao baixar, ele apresenta os resultados um pouco confusos. Então, a gente achou assim a opção mais interessante para mandar os resultados é a partir do e-mail. Chega, né, clicando ali naquele ícone, você tem essa janelinha onde você vai registrar, né, o seu nome, seu e-mail e o destinatário. Então, ele permite que você envie até 300 referências, né, por e-mail. Então, você pode selecionar ali as referências que te interessam, marcando ali esses íconezinhos de seleção ali das referências, ou então você pode mandar a página inteira, fica a critério da pessoa. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como a gente recebe, né, esses resultados no e-mail. Eu selecionei 2 itens dali, os 2 primeiros, e recebi aqui no meu e-mail. Agora, eu vou passar para a Diana, que ela vai apresentar o uso do gerenciador de referências. Que é uma opção também interessante, né? Com certeza é para vocês fazerem isso. Bom dia de novo. Só complementando, Joyce, a página sobre o DEX, ele ainda não está apresentando o termo em francês. Sim. Na página do DEX, na nova página, ele já apresenta
4 traduções, no caso, né? Três traduções do português, né? Português, inglês, espanhol e francês. Mas nas páginas do portal regional da BVS e na página da BVS Integralidade, ainda não teve essa alteração, não, tá? Ok, obrigada, Jana. Joyce, você vai continuar passando? Você quer que eu passe? Eu tenho que sair aqui, né? Melhor... Se você quiser continuar, não tem problema, não. Tá. Eu posso passar, você vai me falando que eu vou avançando para você. Então, pode avançar, gente. Esse é o Mendeley, né? Ele é um gerenciador de referências. Não só isso, ele também é um espaço para os autores se comunicarem, né? Conversarem entre si, porque ele também apresenta uma função de chat, né? Além dele também ter a função de busca. Você pode fazer uma busca dentro do próprio Mendeley, né? Então, essa é a página do acesso, né? Quando a gente joga o endereço só no navegador, né? Qualquer navegador que você utilize, Google, Yahoo, joga Mendeley, ele vai apresentar essa página, e nesse treinamento a gente vai falar apenas da versão web, né? Ele também apresenta a versão pelo aplicativo, para aplicativo e para o desktop, né? Você baixa o Mendeley no seu computador. Então, hoje a gente vai falar apenas da versão online, é uma versão gratuita, né? E esse mesmo cadastro que a gente faz para utilizar o Mendeley, nós podemos também utilizar nas bases de dados que são vinculadas à plataforma Elsevier, ou Elsevier, eu já ouvi falar das duas formas, né? Pode passar, Joyce, por favor. Então, a gente vai ter a página para o cadastro, né? E aí é um cadastro rápido, ele não pede muitas informações, vai pedir para você criar uma senha, obviamente. O link é o e-mail, né, que você cadastra na plataforma. E eu coloquei aí também para a gente o endereço eletrônico do Mendeley, né? Pode passar. Então, essa é a tela inicial, né? Quando a gente entra no Mendeley, ele já apresenta essa página com a função de busca, né? E aí, a gente, como eu disse, pode fazer uma pesquisa a partir do Mendeley, de dentro dele. Essa pesquisa, vocês vão me perguntar, é dentro de bases de dados? Quais são essas bases? Então, são artigos que a gente vai colocando os artigos dentro do Mendeley, e esses artigos eles ficam também disponíveis para pesquisa. E ele faz a correlação também com as bases de dados, a Science Direct e a Scopus, como eu falei, né? Dentre outras bases até. Ele vai até nas bases gratuitas também, tá? Então, é uma pesquisa bem interessante, acadêmica, né? Em bases de dados. E você pode fazer a pesquisa por artigo, por palavra-chave, por artigo, por pessoas ou grupos. Então, assim, tudo vinculado mesmo à proposta do gerenciador, né? Acima, a gente vê a parte de menu. Volta, por favor. Isso, o menu principal, né? Então, a gente tem aí o feed, né? Funciona como as mídias sociais mesmo, tá? O que a gente vai postando, vai publicando, e aí a gente vai poder verificar essa tela. A library é a biblioteca, né, onde a gente coloca os artigos, e ela tem todo um esquema de classificação personalizável, né? A parte de sugestões, de grupos, de informações, de dados, né? Dentre outras funções, tá? Pode passar. Então, no exemplo que a gente fez, eu fiz a busca por Covid-19, né? E que está na tela anterior, e ele leva para essa página, né, com os resultados. Então, os resultados vêm com o título em hiperlink, né? E também com a função para você ver o PDF, o texto completo. Então, como ele tem acesso ao Science Direct, né? Esse exemplo até que eu puxei aí, a gente tem a visualização na página do periódico, que é um periódico que está localizado na Science Direct, né?
e texto completo, então a gente consegue visualizar o PDF todo, e a gente tem a visualização do PDF no Mendeley. Então, abaixo, né, primeiro, do lado direito da tela, a gente tem a visualização na página do periódico, e abaixo a visualização do PDF no Mendeley, só reforçando. Pode passar. Então, como eu falei, né, a gente vai passar cada menu. Então, essa é a tela do feed. No canto esquerdo da tela, ele vai apresentar um menu vertical, né, que ele chama de painel de ações. Então, esse painel de ações, ele vai colocar todas as pastas. A intenção do gerenciador de referência é você organizar as informações, né? Então, ele vai pedir sempre para que você crie uma pasta, para você criar um grupo, se você for trabalhar compartilhando os artigos, por exemplo, eu faço eu creio até que tem uma pasta dessa, essa tela que vocês estão vendo é a tela do meu Mendeley, tá? É o gerenciador que eu utilizo. Então, no momento até. Eu criei uma pasta junto com a Joyce, né? A gente fazendo artigos, fazendo apresentações, a gente faz as pesquisas e manda esses artigos para o Mendeley. Então, eu criei uma pasta que eu compartilho com a Joyce. Obviamente, né? A Joyce também tem o cadastro no Mendeley e por isso a gente consegue fazer esse compartilhamento. Então, para que você crie os grupos com outras pessoas, você tem que convidar essas pessoas para participar e para ter o cadastro também no Mendeley, tá bom? Então, essa tela, como eu vinha falando, a gente tem todas as pastas e as últimas movimentações que eu realizei no Mendeley. Com o usuário, então ele vai mostrar os últimos artigos que eu inseri, os últimos artigos que eu li recentemente, né? Algumas sugestões também, os artigos sugeridos que a própria plataforma, conforme você vai utilizando, ele vai também trabalhando para poder te recomendar artigos que tenham a ver com o seu tema, tá? Pode passar, gente, por favor. Então, ainda nessa tela, né, do feed, então, trabalhando naquele menu lateral, a gente tem a parte das citações. Então, o que seria essa parte? Se eu tivesse alguma citação, alguém tivesse citado o meu trabalho, né, ele consegue recuperar citações, né? E aí, através de onde? Através das Scopus. A gente faz um cadastro, lá, como a gente tem um cadastro no Mendeley, esse cadastro é o mesmo para Scopus e para Science Direct, que eu já falei, e aí ele consegue recuperar os artigos que tenham citação, né, você seja mencionado como autor. Bom, pode passar. Em biblioteca, ele já apresenta mais algumas funções aí no painel de ação, né? Então, a gente vê que ele vai dar a oportunidade de a gente criar pastas, né? Esse Add New, né? Do lado esquerdo aí da tela de apresentação. A gente tem o painel de ação para organização da biblioteca e pastas em grupo. Então, o primeiro ícone que tem aí com sinal de mais é o Add New, para você criar uma pasta, tá? E você fazer a adição de novos artigos aí para dentro do Mendeley, né? Então, a gente tem todas as referências, e aí ele vai mostrar, assim, de uma forma geral, as referências, as últimas referências adicionadas, né? As últimas referências que você tenha lido dentro do Mendeley, o que você marcou como favorito, tá? As suas publicações que você pode inserir dentro do Mendeley, e ele armazena essas informações, e a lixeira. Logo abaixo a gente tem as coleções que você mesmo vai criando, né? Que são coleções personalizáveis. E os grupos. A gente vê aí na tela ao meio, né, todas as referências que foram inseridas no gerenciador. Elas vão aparecer nesse formato só, Diana? Não. Você pode escolher também o formato. Eu, no caso, escolhi o formato em tabela. Então, primeiro vem o nome do autor, o ano, o título, né, o local onde eu pesquisei, o periódico e a data que eu adicionei ele ao Mendeley. Pode passar, gente, por favor.
Então, aqui, gente, eu esmiucei aí para vocês, detalhei, né, toda essa parte do painel de ação. Então, a gente viu que as inserções, as últimas inserções são dos últimos 30 dias, né? A parte da marcação dos favoritos, né? Ele vai permitir você inserir o arquivo armazenado no computador de forma manual, ou através da importação de outros gerenciadores ali pelo EdNew. A gente tem a parte das coleções para você criar uma nova pasta. Então, vejam que eu tenho uma pasta de arquitetura de que é o tema que eu trabalho, a minha pasta com a Joyce, a pasta do mestrado, né, os meus artigos, né, uma pasta ali que eu fiz de um treinamento que a gente aplicou lá dentro do mestrado, né, uma pasta teste. A gente tem aí embaixo, né, a parte dos grupos. Esses grupos você pode colocar eles como grupo privado, ou seja, você, somente você e as pessoas com quem você compartilhou podem ver. E também a gente tem os grupos chamados grupos públicos, né? Você deixa para que as pessoas possam também pesquisar e fazer inserção aí nesse grupo, né? E aí a gente também tem a parte de pesquisa. Você pode fazer a pesquisa dentro do que você tem de artigos que você já inseriu no Mendeley. Você pode fazer essa pesquisa também dentro do contexto lá do artigo, né? Pode passar. Aqui eu vou já entrar em um artigo específico, tá? Eu tomei a liberdade de entrar num artigo que tem a ver com o tema que eu estou trabalhando no mestrado, né? Na própria Fiocruz, né? Então, eu baixei esse arquivo para dentro do Mendeley, e aí eu quero fazer o estudo dentro dele. Então, eu clico 2 vezes em cima desse título, né? E ele vai me dar essa tela aí do lado, né? A parte de informações. Então, ele vai trazer se é um artigo de periódico, se o título dele, os autores, e esse Get PDF ou Read, para você poder ler o PDF, né? Então, clico nessa parte aí do Get PDF. Pode passar, Joyce. E ele vai entrar aqui na tela, né? Esse é o layout de visualização aí do PDF dentro do Mendeley. Lembrando que a gente está na versão web, né? Ele chama essa versão dessa forma, né? Uma versão online. E pode passar, gente, que a gente vai ver mais a miúde aí. Então, aquela barra de ferramentas que a gente vê lá em cima no layout de PDF, eu trouxe aí todas as ferramentas, né, para leitura e anotação dentro do Mendeley. Então, a gente tem ferramentas para realce, né, você pode fazer um destaque de forma geométrica ou destaque como se estivesse sublinhando, passando mesmo o marcador, né, como a gente faz nos livros. Não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas cada um tem um modelo mental. Então, façam da forma que acharem melhor. Então, a gente dá esse destaque no texto. A gente pode fazer, com a ferramenta de Stick Note, você faz as anotações dentro do texto, as suas notas, né? A gente vê depois que ele vai fazer uma coleção dessas notas também. A gente tem a seleção de cores para o destaque, por exemplo, você quer colocar um destaque em roxo, um destaque em verde, outro em amarelo, enfim, para sinalizar ações diferentes, né? Os ajustes, então, de largura e altura, a parte do zoom, para você girar o arquivo, às vezes o arquivo está na parte, a orientação dele está em retrato e o layout está apresentando em paisagem, né? Então, na vertical... Oi, pode falar. Eu só fazer uma observação que, inclusive, eu notei que nessa versão web tem essa opção de girar o arquivo. Já no desktop não tem. Eu uso mais a versão desktop, né? Isso. Tem algumas funções que ele está apresentando porque ele vem sofrendo uma mudança. A própria página dele, quando a gente montou esse treinamento, ela estava... no dia seguinte, foi interessante, porque ela estava out, né? Estava fora. E aí eles estão passando por mudança. Então, eles devem fazer alguma adaptação aí para atualização para o desktop também, eu creio, né? Até agora não teve nenhuma. Então,
A parte de download, né, para você baixar esse PDF no seu computador, porque a gente está trabalhando aonde? Na nuvem, né? A pesquisa dentro do arquivo, então, se você quiser colocar um termo e procurar localizar ele dentro do artigo, também essa possibilidade. E a parte de informações, anotações do notebook, que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, gente. Então, eu não falei lá na frente porque eu ia comentar aqui. Então, nessa parte de informações, a gente tem, a gente vê de novo aquela barra do menu, né, da leitura do PDF, tá? E aí, no cantinho direito, a gente tem leitura e anotações, que são, e ele possui 3 guias, né? Informações, anotações e notebook. Então, na guia de informações, você pode editar todas as informações que estão ali. Diana, mas ele não conseguiu pegar os metadados, né? Quer dizer, as informações de título, do ano, da publicação. É um artigo de periódico, ele colocou como um livro. Eu posso alterar? Sim, tudo que está, todas essas informações, esses metadados, você pode alterar. Pode fazer o resumo, ou trazer o resumo, caso ele não apareça, né? Adicionar tags, né? Também, para ficar melhor a pesquisa, né? Então, todas essas informações são editáveis, tá? As anotações que você fez dentro do PDF, né? Elas ficam localizadas, né? Dentro dessa área de anotações, tá? E essa parte do notebook, tá? Ele vai reunir todos os destaques e comentários de vários PDFs que você fez. Funciona mesmo como um caderno mesmo, que você vai fazendo as suas anotações, e é interessante que você pode depois exportar essas anotações e trazer essas referências. Ela já vem até no formatozinho de referência, de citação mesmo, né? Dentro do texto, com as aspas, né? Lembrando que se é uma citação com mais de 4 linhas, a gente não usa aspas, usa o recuo de 4 centímetros, né? Aí para citação direta. Eu acho interessante, Diana, isso, informar aqui que esse recurso, ele também está disponível na versão web. No desktop também não tem esse recurso aí. Isso. Tá? É um recurso específico da versão web e é bem interessante, mas ele não deixa marcado o número da página, que é um dado importante depois para fazer a citação corretamente. Então, vale a pena depois ali anotar o número da página, né? Isso. Desse trecho. Não só isso, o que acontece? Ele permite que você crie um título para essas anotações, como eu criei aí, problema e problemática. Ele permite que você pegue os destaques e inclua nessa área e que você faça as anotações. Então, na oportunidade de fazer a anotação, você já anota a página. Sim. Belíssimo. Tá bom? Pode passar. Então, aí eu coloquei mais detalhado, né, a parte desse notebook. Eu achei bem interessante, né, a gente trabalhando aí com artigos, né, com trabalhos de conclusão de curso, com a dissertação, tese. Então, é sempre importante a gente ter otimizado, né, essa parte das referências e das citações, né, que esse é um dos objetivos principais de você utilizar o gerenciador de referência, né. E aí ele vai trazer, como eu disse, a possibilidade de você criar os grupos, né, de uma nova página, ou seja, de você fazer, colocar títulos nessa nova página. Então, eu tenho problema e problemática, eu posso criar uma outra página, que é o que eu faço aí do lado direito, né, o que eu fiz, criei uma pasta de arquitetura da informação, selecionei dentro do PDF que a gente já vinha trabalhando um destaque, né, e fiz algumas anotações sobre esse destaque, que é a citação de dentro do texto, tá bom? Podemos. Aqui a gente já tem a área de recomendações, né? Naquele menu superior, então a gente já viu o feed, a biblioteca, né? Que ele chama library, e agora a gente está em suggest, que são as recomendações, né? Recomendações essas que o próprio Mendeley faz
para a gente, né? Para os usuários que estão utilizando o gerenciador, tá? Então, com base nos artigos da biblioteca criada pelo usuário no gerenciador, o mesmo fornece recomendações mais relevantes de acordo com algumas métricas. Então, ele vai trazer métricas, gente, até menções no Twitter, para vocês terem ideia, né? Oi? É a tal da altimetria, né? Altimetria, isso aí. Então, a quantidade de citações em artigos, de inserção no Mendeley, no próprio Mendeley, menções no Twitter e menções em novos artigos e blogs. Então, ele vai buscar até fora, né, externamente, externo ao gerenciador, né? Pode passar. E aí, a gente tem aqui a visualização de grupos, né? Então, os grupos que eu fui criando, né? Ele tem a possibilidade de você incluir uma imagem de identificação do grupo, de você enviar o convite para, como eu disse, para uma pessoa participar. E aí, caso ela não tenha o cadastro no Mendeley, ela vai, para poder participar, ela vai ter que fazer esse cadastro no Mendeley, né? E o feed com as últimas atualizações, né? E ele permite que a edição dos grupos pelo usuário, né, que possibilita a criação de novos grupos, né, essa edição. Pode passar. Aqui eu trouxe uma funcionalidade que acontece. Quando a gente baixa o desktop, o Mendeley, a versão Mendeley Desktop, ele já apresenta a instalação de alguns recursos, né? Esse é um dos recursos que você pode permitir que ele baixe, né? Faça o download automático, né? Ou que você mesmo faça essa instalação. Então, o Mendeley na web, ele vai permitir que você instale uma extensão no seu navegador, tá? O que acontece com essa extensão? Ela é uma ferramenta, tá? Que vai ficar com esse ícone que a gente está vendo aí no cantinho direito, né? No seu navegador. Aqui no caso, eu estou usando o Google Chrome, tá? E a gente vai poder fazer, através dessa extensão, ele vai pedir para que você faça o login, tá? No computador, na sua máquina, você vai fazer o login, vai botar a sua senha, e conforme você for fazendo as suas pesquisas e localizar artigos relevantes que estejam na internet, né? Que estejam em blogs, né? Que estejam no Google Acadêmico, você pode fazer, baixar esses arquivos, enviar esses arquivos diretamente para o seu gerenciador, né? Sem precisar entrar no gerenciador, tá? E aí isso é interessante porque a gente tem as fontes que estão, artigos, né? Informações que também são relevantes e estão em outros tipos de fonte que não as bases de dados, que não os artigos, né? A gente tem os sites, a gente tem as revistas, né? Por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa na RADES, que é uma revista da Fiocruz. A gente pode enviar através desse extensor, né? Clicando no extensor, você entra na página que você quer, na página da RADES, clica no artigo e manda o endereço, né, eletrônico da RADES para dentro do seu gerenciador. Tá certo? Acho que esse era o último slide, Joyce. Só verifica para mim. Sim. É importante também colocar, só acrescentando aí, com relação a esse envio, essa extensão é bem interessante, né, Diana? Porque, sim, por exemplo, não precisa necessariamente ser de fontes relacionadas ao editor, né? Porque o editor é o Elsevier, que administra o Mendeley e várias bases de dados. Então, ele não está restrito somente aos produtos desse fornecedor. Você consegue importar uma variedade bem grande, né, de tipos de materiais que entram nessa coleção. Sim, de plataformas diferenciadas. Por exemplo, eu estou lá na própria BVS, envio por e-mail a lista de artigos, né, que eu selecionei lá na minha pesquisa. Verifico que vamos botar, de 20 referências, né, 10 se aplicam à minha pesquisa, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Quero baixar esses arquivos, né,
para o meu gerenciador. Eu posso mandá-los todos para o Mendeley e ele vai gerenciar aí essa coleção aí, né, que você enviou, né, essas referências. Então, e aí você cria o grupo, né, colocando trabalho de conclusão de curso ou artigo de revisão integrativa, né, que seja, e faz essa amostragem lá no gerenciador de referência. Então, não necessariamente, né, precisa ser artigos vindos da Science Direct, ou da Scopus, ou da Embase, né? Você pode baixar de outras bases de dados, do Cielo, da BVS, né? E de forma gratuita também, né? E ele tem vários recursos aí. A gente conhece no nosso campo de acadêmico, reconhece que a gente tem o Zotero, né? Que é um gerenciador de referência também muito utilizado pela própria metodologia aqui da Fiocruz, né? E na BVS. Aí a gente também tem o EndNote, tem vários outros gerenciadores que a gente também pode utilizar, né? Com vários recursos também que nos atendam, né? Aí cabe o nosso poder aí de escolha, né? O nosso livre-arbítrio, né? A gente aqui só está dando mais uma opção aí, né? Para poder organizar as informações de forma otimizada, né? E a gente resolveu trazer o Mendeley justamente por isso, porque a gente já usou, né, essas outras ferramentas e a gente considera que o Mendeley é uma boa ferramenta, assim, tem bastante recursos, né, fácil de utilizar, bem interessante. E agora, assim, a gente abre para quem quiser fazer perguntas, né? Eu já vi aqui no chat que tem algumas pessoas que perguntaram a respeito da gravação e do PowerPoint. A gente pode sim disponibilizar o PowerPoint. A gravação eu já não sei dizer ao certo, eu acho que fica mais na parte da administração mesmo, a coordenação do evento, mas pelo que eu tinha, a minha informação era de que os minicursos não seriam disponibilizados no YouTube, né, em Facebook. Eu acho que seria para uso interno, eu não sei como vai ser. Depois a gente pode checar essa informação e a gente passa para vocês direitinho. Agora, esse momento, a gente deixa aberta a participação de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, pode abrir o microfone se quiser. Não tem, a gente agradece a atenção de todos, né? Foi muito interessante, uma satisfação poder participar do evento, né? Convite da professora Rosine Pinheiro. E é isso, estamos à disposição, deixamos o nosso contato e o nosso e-mail também vai junto com a apresentação, se vocês tiverem dúvidas depois, quiserem tirar, né? Quiserem alguma informação a mais, a gente está aí disponível, tá? Bom dia, Joyce. Oi, bom dia. Eu sou Tatiane. Vou ligar aqui a câmera para você me ver. Eu coordeno a BVS Saúde Pública Brasil. Eu queria agradecer pelo trabalho de vocês. É muito bacana, né? Ver nós fazemos esse trabalho em parceria, né? E é uma troca entre as BVS. E eu percebi que vocês mudaram o layout da página. Eu achei que ficou muito bacana, intuitivo, né? Queria só te perguntar como é que vocês conseguiram modificar, né, esse layout, qual foi a parceria, ou quem coordena para eu poder trocar depois figurinha. Eu achei muito bacana. Então, essas modificações no layout da BVS Integralidade estão sendo feitas pela própria BVS. Ah, bacana. Pela Birene. A Birene. Isso, em coordenação ali com o ICICT, eles estão fazendo essas mudanças, justamente até para dar um up mesmo, para uma vida a mais, né? Assim, de implementar melhorias para ficar mais atrativo. Sim. E vai ser até apresentado assim melhor amanhã no evento que vai ter específico sobre a reunião, né, da BVS Integralidade, onde serão apresentadas novas funcionalidades. Muito bacana.
Parabéns mesmo. Obrigada. Então, é isso. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, o momento é agora. Fale agora o cálice para sempre. Brincadeira. Eu até, assim, poderia ter mostrado alguns recursos online, né? A gente ter feito algumas coisas aqui, mostrando alguns exemplos, aplicando diretamente a fonte, mas aí a professora orientou que a gente fosse o mais breve possível, por conta, né, de ser um mini curso, então ela já, o tamanho já da apresentação, então, mas fica aí, né, o material que pode ser explorado aí por vocês, posteriormente. Qualquer dúvida, só entrar em contato, né, Joy? Sim. Tanto lá pela UERJ, né? Também. Estamos em home office, mas estamos... Exatamente. E a gente também, eu posso indicar que também tem um canal da Biblioteca CBC no YouTube, que tem alguns vídeos também sobre o uso do Dex, sobre algumas coisas, né? Se alguém quiser. Vou colocar aqui no chat o Instagram. O e-mail também, né? Da Biblioteca CBC, que é a biblioteca que a Joyce chefia, né? E o Instagram da biblioteca lá da CBB também. No Instagram da biblioteca CBC tem vários vídeos, né, Joyce, no IGTV, explicando, né, as estratégias de busca, o uso do Dex, né? A gente fez até uma iniciativa em conjunto. Eu, assim, não é vendendo o nosso peixe uergiano, não, mas eu, assim, estimulo muito o acesso às bibliotecas aí da UERJ, que a gente vem fazendo um trabalho muito, assim, consciente, né, nessa parte aí de pesquisa, né, as bibliotecas biomédicas, em particular, né, a biblioteca CEHA, né, que é a biblioteca que atende aos cursos de pedagogia, comunicação, nutrição também da área da saúde, né, que tem várias lives também, se não me engano a Emília tá aí? Emília? Oi, tô aqui, vocês estão me ouvindo? Tá ela quietinha e achou que não ia falar nada, pois é. Então, está aí a Emília, chefe lá da Biblioteca CHA. Obrigada aí pela audiência, viu, Emília? Por estar participando com a gente. Imagina, meninas, obrigada a vocês pelo curso, foi maravilhoso. Só agradecer mesmo. Obrigada, Emília. Então tá bom, gente. Eu acho que é isso, né, Diana? Agradecer Sim. ao Paulo a participação aí por fazer a coordenação aí, né? Dar esse suporte aí pra gente. Por nada, estamos aí para melhor atender. Então é isso, gente. Desejo a vocês um bom dia e aí um ótimo evento, né? Hoje esse mini curso é uma atividade pré-evento. Amanhã realmente iniciam, né? As salas, né? As mesas, os debates do evento. E temos também a abertura, como eu disse, da reunião da BVS Integralidade. Estão todos convidados. E é isso. Um beijo para todos. Obrigada, Joyce, pelo convite, viu? Obrigada a você, Diana. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Deixa eu encerrar aqui. Paulo, depois você nos manda o vídeo? O pessoal da coordenação do evento vai estar disponibilizado. Aí eu acho que ficaria mais fácil você entrar em contato com eles, com a doutora lá, tá ok? Certo. Porque aí eles direcionam todos os vídeos e quais você tem de interesse em pegar. Beleza. Ok? Tá ótimo. Obrigadão. Por nada. Tchau. Tchau, tchau.